Jesus, diga amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a banda, se puder. Não posso perder a oportunidade dessa banda tão boa e eu não cantar nem um corinho de fogo com vocês. Meus irmãos, que alegria. Há um pouco de tempo, há quase um ano atrás, eu estava perdido em Fortaleza. Eu vim com a missão de pregar ali no pastor João Batista, que é o vice-presidente de Messejana. É João Batista? E aí eu estava na missão de pregar na igreja dele, e eu vim no carro e me perdi. E eu acabei caindo aqui, na Congregação do Esperança, há quase um ano atrás. E aí cheguei todo perdido, fiquei por ali, assisti o culto e fui embora no final do culto. E aí quando recebi esse convite, eu fiquei na dúvida, e quando eu vi a foto da igreja, eu digo, foi a igreja que eu me perdi. Vou retornar para lá, graças a Deus. Gratidão a Deus pela vida desta igreja amada. O campo do industrial tem o nosso coração, né? Todo o campo do industrial tem sido uns grandes parceiros do SIM. Quem aqui conhece o SIM Semadec? Quase a igreja inteira, graças a Deus. Temos aí alguns obreiros, alunos que estão aqui, que estou reconhecendo. Trago minhas saudações, saudação do meu pastor Ricardo Miguel, ao pastor Elias, que não pôde estar presente, né? Mas a toda a liderança do campo do industrial, desta congregação, aos obreiros da casa, ao diácono Emerson, gratidão a todos, a vida do meu amigo Lucas, muito obrigado. Enfim, gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui. Se você veio com expectativa, espero que tenha sido no Senhor, porque certamente ela não vai ser frustrada. Deus sempre tem pão quente para nós. Quem requenta o pão na airfry somos nós, com preguiça de ir na padaria. Mas Deus sempre tem pão quente para nós. Amém? Eu faço isso, eu fico com preguiça de ir na padaria todo dia, jogo um pouquinho de água no pão e coloco na airfry. Fica novo. Uma dica para vocês que não fazem, vocês podem fazer com certeza. Viu? Mas Deus, graças a Deus, não tem airfry. Ele faz pão todo dia. E alimenta o seu povo, amém? Eu estou muito bem alimentado, o blazer está quase sem fechar, graças a Deus. Minha amada não pôde estar comigo, estava trabalhando, tinha plantão hoje, por isso não esteve por estar presente, mas ela sonha em me acompanhar nesses compromissos que eu venho para o industrial, porque o nosso sonho é vir morar em Fortaleza, e ela disse que se nós viermos, nós vamos congregar no industrial. Lá em casa quem dá a última palavra sou eu. Sim, senhora. Ela manda e eu digo sim, senhora. E ela disse, nós vamos congregar no industrial. Sim, senhora, já estamos congregando lá. A carta já está com o pastor. Mi maior, por favor. Mas eu quero que você se concentre no Senhor nesta noite, em clima de adoração, esse mesmo ambiente profético que já foi construído. Pai, esse cantor é estourado, o homem quase derruba esta igreja. Homem de Deus, um prazer, meu irmão, lhe conhecer. Ministério de louvor também aqui, avivado. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Continue adorando ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Diga minha vida. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Diga, eu te louvarei. E cantarei louvores, pois tu és. Cante e celebrarei com meu viver. Cantarei, contarei as suas, pois por tuas mãos terra, céu e mar e todo ser. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
quero que com suas mãos erguidas aos céus você possa dizer: declare isso ao Senhor. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante com força, diga: então me canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Você pode dizer isso com seu coração? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, seja a glória por tudo que Ele fez por nós, por nossa casa, nossa família, com seu sangue. Ele lavou-me com seu poder, restaurou-me. Seja a glória para sempre. Para encerrar, com gemidos e palavras não podem explicar, Ele leva o Pai às minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do teu coração. Ah, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Diga isso. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Arabandoria candaraia sai, aleluia. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Só a igreja cantando, cante. Ainda que
Quantos missionários não cantam esse hino? Do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, mas meus olhos vêm molhar como neste lugar. E se você acredita que Ele já está neste lugar, erga suas mãos aos céus e glorifique ao nome de Jesus. Muito obrigado. Se puder, o tecladista ajudar aí, eu fico agradecido demais, meu irmão. É o tangedor, né? Romanos, capítulo 10, versículo 14. Por favor, abra para nós aproveitarmos o tempo. Aleluia. Se você puder começar do versículo 11, vamos encerrar no versículo 14. Amém. Já temos aí no telão. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, a temática. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu vou falar no 3 e vocês vão ler esse versículo 15 todo mundo junto. 1, 2, 3. Glória a Deus. E você diz amém. Meus irmãos, que bom é falar sobre missões. É uma responsabilidade muito grande, na verdade, em saber que a Trindade ama missões. E quando nós falamos sobre missões, nós estamos falando sobre o propósito único e individual da igreja. Porque quando nós estamos falando sobre missões, às vezes nós achamos que é um trabalho em conjunto. Quando nós falamos sobre missões, a igreja faz missões. Mas quando eu digo que a igreja faz missões, às vezes eu me coloco fora da igreja nessa fala. Porque quando nós vamos ver os trabalhos evangelísticos de fato, não tem a força que um congresso desse tem, por exemplo. Me perdoe, eu sou missionário. Eu estive no campo missionário. Eu sei o que o missionário passa. E às vezes você diz: Senhor, seja resposta para um missionário, mas a resposta de Deus para o missionário é você. E às vezes você não está sendo resposta de Deus para o campo missionário. A minha função hoje para você é lhe constranger. Então me perdoe se você não gostar. Mas eu preciso, como missionário, constranger você a sentir a necessidade e a urgência de estar junto com a igreja fazendo missões. Às vezes nós erramos em falar: missões é dos joelhos que oram, os joelhos que dobram para orar, é da mão que estende para ofertar e dos pés que vão. Aí você diz: eu já estou ofertando, então está tudo bem. Eu já estou de joelho orando, então está tudo bem. Eu estou indo para os evangelismos, então está tudo bem. Mas nós esquecemos que, de fato, o que complementa esse trabalho da missão é enquanto você ora, você também oferta e você também vai.
e não fazer uma das funções na qual a igreja sempre diz: joelho dos que oram, as mãos do que ofertam e os pés dos que vão. Bem, sabendo disso, quando nós falamos sobre missões, nós falamos sobre uma coisa que Deus ama, a Trindade ama. Eu não poderia iniciar uma pregação como essa, numa conferência missionária, sem falar como o Senhor me alcançou. Eu era coroinha. Frei Damião dormiu na casa do meu avô. A primeira igreja católica construída lá em Alagoas foi do meu bisavô. Ele quem construiu. Vocês estão rindo porque eu era coroinha, era. Eu tenho cara de padre, né? As pessoas dizem isso mesmo. Você era também? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos mudamos de Alagoas para Juazeiro numa situação muito difícil. E Deus proveu um emprego muito bom para minha mãe, em Juazeiro do Norte. E neste emprego, durante esse período de dificuldade que nós estávamos passando, minha mãe foi acometida de um câncer na mama. Ela tinha nódulos do tamanho de uma laranja nos seios. E era necessário fazer uma cirurgia. Até que uma crente missionária, ou uma missionária crente, seria melhor dizer assim, ela entendeu todo o mistério do evangelho. Ela era a patroa da minha mãe. E ela soube que a minha mãe estava com câncer. E Deus falou com ela. E ela fez um desafio. Eliana, eu soube que você está com câncer de mama, mas o meu Deus pode lhe curar. E ela disse: Dona Elza, me perdoe, mas eu não gosto dessa lei dos crentes. Detalhe, eu que levava o cabo de vassoura para minha mãe dar nos crentes quando ia evangelizar lá em casa. E no meu primeiro evangelismo, uma senhora deu uma cabada de vassoura nas minhas costas. Eu senti Deus dizendo assim: tome o troco. Fechando parênteses da história da vassoura. A irmã ri porque não foi com a senhora. Quero ver a senhora levar uma cabada de vassoura no evangelismo, se a senhora acha que... Pois bem. E então, ela disse: vamos fazer o seguinte, se o meu Deus não lhe curar, eu lhe dou um aumento. Ela disse: pois está fechado. Passaram uma semana orando. E a oração da dona Elza, da irmã Elza, era: Senhor, o Senhor não vai ser envergonhado por causa de um câncer de mama. Oh, Senhor, um nódulo do tamanho de uma laranja no seio de uma mulher. O Senhor não vai ser envergonhado por causa disso. Arranque esse nódulo, Pai, em nome de Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, era a mesma oração. No domingo de manhã, minha mãe faz uma reunião com toda a família. Todo mundo se reúne e ela diz: a partir de hoje à noite, eu vou passar para a lei dos crentes. Eu olhei e disse: como é? Depois então eu vou virar crente junto com a senhora. Ela disse: vai não, porque você ainda tem que curtir muito. Mamãe está com câncer, está já morrendo, tem que garantir a salvação. Você ainda tem muito carnaval para pular. Fique fora da igreja. Lá não é lugar para você. Eu era criança ainda. 11 anos de idade. Eu disse: tudo bem, fechado. Fomos para a igreja para prestigiar a decisão da minha mãe. Quando o pastor perguntou, a congregação bem pequenininha. E eu me lembro até hoje, o pastor, dirigente da congregação, perguntou, ela foi aceitar Jesus, a igreja se levantou, uma alegria. Ela estava de joelho na frente do púlpito. Automaticamente, ela estava de costa para mim, estava de olho fechado. E eu pensei: rapaz, é minha hora de virar crente também. Mamãe não está vendo. Quando ela ver, já vai ser tarde. Aí o pastor perguntou: quem mais quer aceitar Jesus? Eu digo: opa, é minha vez. Aí eu fui, me ajoelhei do lado dela. Quando eu coloquei a mão no ombro dela, ela olhou para mim e disse: volta para o teu branco, menino. Tu não pode ser crente não, criatura. Para nós é uma coisa absurda fazer isso. Mas para quem está no mundo, a pior decisão é você não beber, não fumar, não curtir a vida. E eu sou o testemunho vivo de que eu nunca precisei de carnaval para ser feliz. Eu nunca precisei provar uma bebida alcoólica para ter alegria na minha alma. Eu nunca precisei fumar uma bituca de maconha para saber o que é tranquilidade no coração. Nunca precisei disso.
E naquele dia eu aceitei a Jesus. Na outra semana, a irmã Elza disse: Eliane, vá fazer o exame, porque Jesus me disse que já arrancou o nódulo do seu peito. E ela: mas eu ainda sinto. Ela disse: Jesus já me disse, você está curado, eu vou pagar seu exame. Ela pagou o exame. A cirurgia já estava marcada. E quando ela retornou para o médico cirurgião que ia fazer a cirurgia dela e mostrou os exames, ela disse: dona Eliane, eu não sei o que foi que aconteceu, mas não existe mais nenhum nódulo nas suas mamas. A minha mãe até hoje tem que comprar sutiã porque ia ser arrancado, mas Jesus, o Deus missionário, arrancou o nódulo da mama da minha mãe sem precisar de cirurgia. E por conta de um câncer, eu estou aqui falando de missões para você. A enfermidade não é o fim da carreira. A dificuldade e a impossibilidade não é o fim da vida. As dificuldades aparentam que vão lhe matar, que vão lhe destruir, que vão lhe parar. Mas é Deus dizendo: eu estou gerando testemunho. Você não vai parar no deserto. Você não vai morrer na enfermidade. Você não vai desistir na caminhada. Deus está dizendo para você: estou gerando testemunho. Você vai ter história para contar. E o Deus que ama missões, Ele, quando cria a humanidade, cria Adão e cria Eva, dá duas únicas ordens a Adão: crescei e multiplicai, e segundo, não coma do fruto desta árvore. Eu vou resumir porque eu preciso sintetizar aqui o tempo. E quando ele peca, Deus dá ordem a quem no começo? Deus dá ordem a Adão. Quem peca primeiro? Eva. Mas quando Deus desce e vai falar, Ele fala com quem primeiro? Adão. Porque a responsabilidade do lar é sobre o homem. E tem feminista aí dizendo que homem não sofre. Se for homem crente, bíblico, que serve de verdade, sabe o peso da responsabilidade de ser homem do lar. Porque a responsabilidade espiritual da casa é do homem. A responsabilidade da provisão é do homem. A responsabilidade de manter as rédeas na casa é do homem. Minha esposa é crente, mas Deus me deu uma esposa mais crente do que eu. É uma competição. Eu digo: você não vai ser mais crente do que eu, não. Hoje, como é que eu vou ser o sacerdote se tu lê mais Bíblia do que eu? Tem dia que ela lê 7 capítulos, eu leio 8. Essa semana ela disse: Deus falou comigo, eu tenho que fazer um jejum de 48 horas. Eu digo: eu vou fazer um de 50. Mas eu não perco. Eu sou seu pastor aqui dentro de casa, minha filha. Fiz quase morrendo. Cheguei assim no fim da carreira. A visão escura. Eu disse: mas eu sou seu pastor aqui dentro, filha. Sou seu pastor, eu sou crente. Aí é assim a competição. Eu digo: tu leu quantos capítulos hoje? Aí ela: meu filho, hoje você não passa de mim não, que você está cansado. Eu digo: eu passo. Aí ela disse: no plantão, trabalhando, eu li 10. Eu digo: eu vou ler 12 antes de dormir. Se prepare. E é neste entendimento, quando Deus missionário desce e grita: Adão, onde estás? Aí Adão escondido: Senhor, eu estou aqui. Adão, e por que tu está escondido, Adão? Não, é porque eu estava nu. A consequência automática do pecado de Adão foi justamente o entendimento de que estava nu. E a Bíblia vai dizer que Adão, ele foi sagaz o suficiente para querer tapar a sua nudez com um avental. A Bíblia vai dizer que ele produziu um avental de folha de figueira para tampar a sua nudez. E dentro desse contexto, Deus, a primeira coisa que Ele faz quando Ele desce ao jardim como Deus missionário, ora, Deus era onisciente, Deus é onisciente, onipresente e onipotente.
fala mesmo para mim que Deus, com apenas 2 seres humanos, dentro de um único jardim, não sabia onde Adão estava. O Deus missionário desce para a terra, sabendo de tudo que tinha acontecido, e ele clama: Adão, onde estás? Ele sabe onde Adão estava. Ele só queria mostrar o que é missão, procurar quem está se escondendo, a sua nudez. E o pior de tudo é que Adão tem um entendimento do seu pecado, tem um entendimento da queda, tem um entendimento do seu erro e produz para si avental de folha de figueira. Todos nós que estamos aqui sabemos o que é um avental e temos o entendimento que um avental não é capaz de esconder a nudez de seu ninguém. Se você sair na rua com um avental, você está nu. Porque o avental não esconde nudez de ninguém. A primeira coisa que Deus faz quando desce ao jardim e se comunica com Adão está negativo. A sua estratégia de esconder a sua nudez não está servindo de nada. Eu continuo vendo a sua nudez. Deus está dizendo: não adianta você tentar esconder e tapar a sua nudez e o seu pecado. Eu continuo vendo. Se esconder atrás de avental que você produziu, não é capaz de esconder a sua nudez do seu pecado. Cantar bem aqui em cima ou aí embaixo não é capaz de esconder a sua nudez. Ter uma mega inteligência e uma boa didática, uma boa fala para falar da Bíblia não é capaz de esconder a sua nudez. Pegar no microfone e orar como ninguém ora não é capaz de esconder a sua nudez. Deus continua vendo o seu pecado, a sua nudez, mas tem uma palavra para você. O Deus que desceu ao jardim e reprovou o avental de Adão, ele disse: eu vou produzir para você uma túnica de cordeiro para tampar a tua nudez, porque eu estou descendo como Deus de restauração. O Deus que reprova o avental do homem é o Deus que produz túnica para tampar a sua nudez. No capítulo 24 de Josué, no versículo 15, ele faz uma reunião com todo o povo, reúne todo o povo e diz: eu tenho uma informação, uma notícia para falar para vocês. Vocês todos estão servindo a Baal. As suas casas e as suas famílias estão servindo a Baal. Mas aqui em casa tem ordem. Aqui em casa tem ordem e tem palavra. Josué 24:15. Ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí fora está tudo bagunçado. Baal está comendo livre aí fora. Mas dentro da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero aproveitar esse momento. Levante sua mão. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Satanás não vai se andar na tua casa. Satanás não vai se andar na tua família. Satanás não vai levar teu filho, mulher. Não vai levar teu marido. Não vai levar tua esposa. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem autoridade para repreender toda maldição, toda cadeia que está aprisionado. Nesta noite, a liberdade de Deus, e você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O Deus das missões, ele não depende de homem para realizar o trabalho que ele quer realizar. Eu acho que o maior segredo do Evangelho é nós entendermos que nunca foi sobre nós. Porque nós pensamos que quem evangeliza somos nós. Nós pensamos que quem convence o homem do pecado e do juízo somos nós. Nós pensamos que quem é um grande discipulador, que convence e dá o entendimento, somos nós. A gente pensa que é a Coca-Cola zero do diabético, né? A gente pensa que somos a última bolacha do pacote. A bala que matou Kennedy. A gente pensa que nós somos os grandes, os caras.
Às vezes pensamos que porque tem um dinheirinho, um zerozinho na frente da vírgula da conta bancária é alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. Mas um mosquito lhe derruba e lhe bota no hospital. Só para lhe mostrar que você não é nada. O nosso dinheiro não é nada. A nossa posição social não é nada. A nossa estrutura familiar também não é nada. E quando nós estamos fugindo desse contexto, Deus se responsabiliza para nos mostrar isso de forma veemente. É incrível o quanto nós às vezes achamos que somos nós que fazemos. Vou lhe dar um exemplo. Em Guiné-Bissau, na época era o segundo país mais pobre do mundo. Hoje é o quarto país. Falar que o pastor Walter não é porque melhorou, é porque outros países ficaram piores do que ele. Na época era o segundo país mais pobre do mundo. E existia um muçulmano. O nome dele era Mamadou. Ele tinha 8 esposas e 37 filhos. Você diz, rapaz, como é que esse homem sustenta essas mulheres tudinho? É porque em Guiné-Bissau é a mulher que trabalha, o homem não faz nada. Eu estava numa igreja essa semana que o irmão se aperreou. A gente foi jantar e eu fui contar as histórias de Guiné-Bissau para ele. Ele disse, rapaz, ô país bom. Aí a esposa dele olhou e disse, aí é bonitão, tu quer ir para lá? Eu disse, ei varão, tu te cuida. E ele era um dos maiores perseguidores da igreja. E a gente orava, ele não aceitava ninguém evangelizar ele. A gente só orava, só clamava a Deus. Senhor, alcança o Mamadou, porque pedra no sapato é este homem. Se o Senhor não alcançar, mate logo. Brincadeira. Alcance ele, Senhor. Certo dia, chega um menino gritando na casa do Maé. Maé, Mamadou está quebrando a igreja, arrebentou a porta, está lá dentro. Sai correndo. Mamadou está lá dentro, de joelho, chorando, gritando, todo suado. E ele gritava, o Deus da Missão Maranata, a nossa igreja, Templo Central do Ceará, lá em Guiné-Bissau é AD Maranata, Missão Maranata. O Deus da Missão Maranata falou comigo no meio de uma plantação de amendoim. E ele de joelho, gritando, se debatendo dentro da igreja e dizia, o Deus da Missão Maranata falou comigo no meio de uma plantação de amendoim. E quando nós fomos descobrir, Mamadou estava na plantação de amendoim que ele trabalhava, debaixo de uma palmeira, e Jesus falou com um muçulmano e conversou com ele, e ele disse, eu vou aceitar e vou virar crente do Deus da Missão Maranata. Ele saiu correndo para dentro da aldeia, quebrou a porta da igreja, se jogou no meio da igreja e começou a gritar, dizendo, Deus da Missão Maranata falou comigo no meio de uma plantação de amendoim. Não somos nós que fazemos, meu irmão, não é com as nossas forças, não é o poder da nossa fala, da nossa inteligência, de quantos versículos nós conseguimos decorar para confrontar o pecado. É o Espírito Santo de Deus, é Ele quem alcança o homem no seu pecado, no seu mais, aleluia. Nunca fomos nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. E é no meio desse contexto que nós começamos a ter um entendimento do poder de Deus dentro da missão. E às vezes nós estamos presos dentro de uma igreja. Veja o conforto que você tem. Em Cuba, eu estava num culto em Cuba. E os bancos eram semelhantes à África. Os bancos de madeira para o culto. Se brincar era pior, porque na África, se você tiver dinheiro, você come. Em Cuba, você pode ser o homem mais rico, mas não tem comida para você encontrar para comer. Comunismo é pior do que a maior pobreza que existe. Porque falta comida, falta água. Nós rodamos 3 horas de carro para encontrar 1 galão de água, porque estava faltando.
comunismo fez isso com Cuba e com os crentes de Cuba. Hoje não pode mais ter igreja em Cuba. Eu não estou falando porque uma pessoa me disse, eu estive lá, eu ouvi dos pastores e dos missionários. Nós temos um projeto chamado Cuba Brasil, com o pastor Jair Felizbino, lá de Osasco. Nós temos um projeto que nós mantemos mais de 180 famílias missionárias em Cuba. Então eu não estou falando sem propriedade. Eu estou falando porque eu estou dentro da realidade. Cuba não pode ter igreja. Sabe o que é igreja? Casa culto. Fidel Castro disse, eu não sou inimigo da igreja. Vocês vão poder cultuar. O tempo foi passando, o comunismo foi instalado. Passou-se um tempo, ele disse, pronto, galera, olha, é o seguinte, vocês estão proibidos de construir outras igrejas, mas vocês podem congregar nas igrejas de vocês. Já tem muita igreja em Cuba, então não precisa se preocupar. Alguns anos se passaram, ele disse, agora uma das proibições vai ser o seguinte, vocês não vão poder reformar a igreja de vocês. Está proibido reformar a igreja. Passaram-se 60 anos do regime, todas as igrejas se deterioraram. E aí, como é que congrega se não pode reformar? Acabaram-se as igrejas e não podia mais construir igreja nenhuma. Aí Satanás pensou, ganhei. E quando nós falamos sobre o versículo de que as portas do inferno não resistirão à igreja, a gente pensa que é os demônios e Satanás batendo na porta e a igreja segurando a porta. Fala, meu Jesus. E a igreja segurando a porta a todo custo e o diabo vindo com uma voadora de 2 pés no meio do peito das irmãs do ciclo de oração. Só que é o contrário. As portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. É a porta do inferno segurando. E a irmã do ciclo de oração vindo com 2 pés no meio dos peitos de Satanás. E Cuba foi desse jeito. Enquanto o governo cubano pensava que ia fechar as igrejas, Deus dá uma estratégia, casa culto. O que é casa culto? Na casa de todo crente agora vai virar igreja. Antes era igreja e estrutura. Acabou a estrutura, agora vai ter culto todo dia na casa dos crentes, tudo de Cuba e ponto final. Qual é o governo que fecha casa de morador? Porém, tem algumas casas de pastores que são maiores. Não pode ser maior? Não pode? Pode. Aí o que é que a gente faz? Compra carro velho que justifica ter uma garagem maior na casa do pastor. Aí o pastor deixa o carro do lado de fora e acontece o culto na garagem da casa do pastor. Aí eu cheguei em Cuba e pensei, rapaz, vai ser uma igreja morta. Uma igreja sem vida, perseguida. Uma igreja que não pode ter igreja. Os irmãos devem ser tudo frio. Jurava que ia chegar numa calvinista da vida. Quando eu chego lá, eu nunca vi, nem na África, eu encontrei um povo tão pentecostal, tão vivo, como Cuba. O povo vivo, pentecostal. Eu acho que eu nunca falei em língua estranha do tanto que eu falei em Cuba. No tempo que eu passei lá. O povo animado. E nós estávamos no culto, o pastor da igreja pregando com muita autoridade, o fogo descendo, as irmãs sendo batizadas no Espírito Santo, era tambor voando para cima, era criança correndo, era os bancos da igreja tudo caído, porque era o povo pulando, correndo, sendo cheio do Espírito Santo. Chega um bocado de militar que receberam a denúncia de que tinha cristão lá fazendo culto. O pastor estava tão cheio de Deus, tão cheio de autoridade. Quando os militares chegaram, ele apontou o dedo e disse, não vou proibir vocês de entrar. Pode entrar para tirar o microfone e parar o culto. Eu só não garanto vocês chegarem vivos aqui no púlpito. Se vocês forem macho, vocês entrem. Mas se não for, pode ficar aí fora até terminar o culto. Depois de terminar o culto, a gente conversa. Mas se vocês for macho, pode entrar. Só não garanto que vocês cheguem vivos no púlpito. Os militares tudinho assistiram o culto até o final. Porque o poder não está no pregador. O poder não está no pregador. Uma jumenta falou e veio com o poder de Deus. O poder está na palavra.
E quando é liberada uma palavra, a palavra muda tudo. Uma palavra liberada do trono de Deus muda a realidade do homem. Uma palavra que foi liberada sobre a nossa casa. Meu pai em depressão querendo se matar, minha mãe desempregada, eu tendo que estudar na faculdade de manhã e tarde, trabalhando de manhã e tarde, estudando à noite para sustentar a casa, o pastor tendo que levar a cesta básica para a nossa casa, para a gente não passar necessidade. E uma palavra de Deus mudou toda a nossa realidade. Porque por isso que eu disse lá no começo do culto, você pensa que o deserto é para matar. Você pensa que o deserto é para parar, mas é Deus dizendo, estou colocando história para tu contar na tua boca. Tu não vai contar história e testemunho de outros, tu vai contar o teu testemunho, tu vai contar a tua história, porque quem é chamado, aleluia, Marcos capítulo 3, Jesus chamou para si os que ele quis, não foi indicação. Ora mais, se Deus fosse escolher por indicação, meu irmão, você teria sido o último da fila, eu nem estaria aqui. Quanto mais com o microfone na minha mão falando sobre missões, mas quando Deus escolhe, Deus não escolhe porque a conta bancária está no azul, não, às vezes está no negativo. Deus não escolhe porque a família tem estrutura ministerial para levantar um pastor, não. Ele levanta o primeiro da casa e diz, eu vou colocar um sacerdócio na tua vida. Deus não chama por estrutura familiar, Deus não chama por estrutura financeira, Deus não chama por estrutura social. Quando Ele olhar para você, Ele disse, eu tenho um projeto, eu tenho um trabalho, eu tenho algo para realizar. Você não é obra do acaso, existe um plano para a tua história. Deus não cria um projeto para você, Deus cria você para um projeto. Você não nasceu e Deus disse, eita, e agora? O que é que eu faço? Quem poderá me socorrer? Você pensa que é assim? Quando Deus precisa de um sacerdote, enquanto Ana estava clamando por um filho, Deus estava clamando por um sacerdote. Ana dizia, Senhor, eu quero um filho. E Deus dizia, Ana, eu quero um sacerdote. Aí Ana ia outro ano e dizia, Senhor, eu quero um filho. E Deus dizia, Ana, eu quero um sacerdote. Aí outro ano Ana ia dizendo, se joelhava e dizia, Senhor, eu quero um filho. E Deus clamava dizendo, Ana, eu quero um sacerdote. Aí teve um ano que Ana entendeu, ela disse, Senhor, eu te entrego o sacerdote. Deus disse, Ana, agora eu te entrego o teu filho. Porque o projeto se alinhou, o projeto de Deus se alinhou com o projeto da terra, e quando esse projeto se alinha, oh meu irmão, pode descansar. O céu se compromete com o milagre, o céu se compromete com a provisão, o céu se compromete com o projeto. Aleluia. O tempo se passa, mas eu tenho um testemunho para contar. Nós estávamos em Russas. Eu não posso sair daqui sem contar essa história. Estávamos em Russas evangelizando. Foi um dos momentos que Deus falou comigo que mudou a minha história. Ao longo dessa trajetória eu vi muita cura, muito milagre de Deus sendo realizado. Nós estamos num trabalho muito bonito que vai acontecer agora no Cariri. Já teve aqui na Metropolitana, que é do evangelista Rubens Cunha. E nós vamos realizar agora um trabalho de mais de 18 cruzadas simultâneas no Cariri. E no último final de semana de outubro, nós vamos estar no Piauí, realizando mais de 30 cruzadas simultâneas, no estado inteiro. E nessa trajetória a gente vê muita cura, muito milagre, mas quando Deus mostra para você a resposta, que você é a resposta dele para alguém, muda toda a sua realidade. Nós estávamos em Russas, estávamos evangelizando, eu chego na casa de uma senhora, essa senhora era um cego de um olho, e eu estava evangelizando ela disse, meu filho, minha neta é da Assembleia de Deus, e ela sempre diz que Deus pode me curar da minha cegueira. E eu disse, pode. Ela disse, pode. Eu disse, pode. Ela disse, pois coloca a mão no meu olho e ora aí para eu ser curada. Eu digo, calma aí, minha senhora. Não é assim que funcionam as coisas. Tenha paciência, tem que saber se Deus quer. Não é assim, não. A senhora pensa que só é curada. Ela disse, mas você não está dizendo que pode? Eu disse, pode. Ela disse, pois ora. Eu digo, não é assim.
Aí ela disse, mas ora aí. Eu disse, tá bom. Olha, mas antes de orar, eu preciso que a senhora entenda que é só se for da vontade dele. Se não for, a senhora não vai ser curada. Eu disse, tá bom. Coloquei a mão sobre o olho dela. A minha oração foi muito rápida. Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser. Se hoje for o dia escolhido pela eternidade para curar esta mulher, que o Senhor cure ela. Mas se não for hoje, tudo bem. Se não for hoje, tudo bem, nós entendemos em nome de Jesus. Amém. A senhora foi curada? Ela disse não. Eu digo, é porque hoje não era o dia. Mas o dia da senhora vai chegar. Aí chega uma aluna minha, desesperada. Kevin. Isso que foi, criatura? Ela disse, tem um senhor vizinho aqui. Ele é cego dos 2 olhos, aleijado de uma perna e é macumbeiro. E disse que se fosse curado ia virar crente. Eu disse, Bel, deixa eu te contar uma coisa. Aqui essa senhora era só um olho e não deu certo. Esse senhor é 2 olhos, uma perna e ainda é macumbeiro para dificultar o negócio. Aí ela já murchou. Quando nós fomos saindo da casa, aí Deus falou comigo. Deus disse, Kevin, você acha mesmo que eu não quero me manifestar? Não, Kevin, deixa eu entender. Você está perguntando se eu quero curar alguém. Você está me perguntando se eu quero salvar alguém. Não, Kevin, a pergunta não é para mim, a pergunta é para você. Você está disposto a ser canal para que eu alcance alguém? Essa pergunta ecoa sobre a igreja hoje. Você quer ser canal para Deus alcançar alguém? Você quer ser canal para Deus curar alguém através da sua mão? O jogral aqui, os jovens falaram, pés santos, mão santa, boca santa. Você quer ter mesmo a mão santa? Você quer mesmo ter os pés santos? Você quer mesmo, quando você abrir a sua boca, uma pessoa que está aflita, tomando remédio para dormir, sentir a paz que excede todo o entendimento, porque você liberou uma palavra sobre a vida dela? Você quer mesmo, quando você estender as suas mãos, alguém enfermo ser curado? Você quer mesmo que Deus direcione os seus pés para alguém, e você está com cara fechada, emburrada com o pregador, porque você está sentado no ar-condicionado com um telão do tamanho do mundo, uma igreja de não sei quantos metros de altura, super confortável. É muito bom para você estar aqui dentro, é muito bom para você dizer que tem salvação, é muito bom para você ter comida na sua mesa, mas você se esquece de quem está passando fome, você se esquece de quem está a pés largos e passos largos para o inferno, porque para você está muito confortável estar aqui dentro todo domingo, levantando a mão e dizendo, a igreja venceu, a igreja está de pé. Você está caído e não sabe que está no chão, porque está pouco se importando com quem está indo para o inferno, e isso não lhe incomoda. Isso não incomoda a sua alma, de ver todos os dias milhões de pessoas indo para o inferno para passar a eternidade, e você, a bonitona da cocada preta, está dentro da igreja dizendo que é salva. Em casa canta 3 hinos da harpa no culto doméstico. Foi na cruz, hipócrita. Nós somos hipócritas, porque em casa temos tudo o que precisamos. Temos uma igreja confortável, mas não temos vergonha de faltar um evangelismo. Não temos vergonha de parar a moto e o carro no posto de combustível e não evangelizar o frentista. Não temos vergonha na cara de comprar um remédio na farmácia e evangelizar o recepcionista. E diz que é crente, que é salvo. Ai, Deus me ama, que nada. A tua sorte é que Deus é misericordioso. Mas você é um hipócrita, eu sou um hipócrita. Quantas vezes eu não deixei de evangelizar alguém?
E não imaginei que aquela pessoa poderia estar indo a passos largos para um inferno. Aí fazemos um congresso como esse, esperando bênção. E amém. Deus é tão bom que ainda libera bênção, mas não temos um entendimento único de que o único trabalho da igreja, a única missão da igreja é alcançar outras pessoas. É a coisa mais básica e mais didática do mundo. De entender que a minha missão é trazer mais alguém, mais um. E o poder não é meu. O convencimento quem faz não sou eu. A palavra de entendimento não é minha. O discipulado não sou eu. Eu só sou um canal. E naquele dia tudo mudou. Quando Deus disse, você quer ser canal? E eu respondi, Senhor, eis-me aqui. Nós fomos na casa do seu Raimundo, 74 anos de idade. E quando nós fomos falar com ele, eu disse, seu Raimundo, olhe para o quintal da sua casa. Eu virei a cabeça dele. Ele já fazia uns 7 anos que ele não abria a pálpebra. Estava tudo sujo. A gente levou vários minutos limpando, porque a esposa dele não limpava. Jovem, ore bem muito antes de casar. Amém? Vale a pena esperar, viu? Eu fui contemplado no sorteio do céu. Se você ora pouco, meu amigo, aí a culpa é sua. Quando nós chegamos na casa do seu Raimundo, ele estava com os olhos todos sujos, nós limpamos, eu abri as pálpebras dos olhos dele, virei a cabeça dele para o quintal. O quintal, a porta do quintal é daquelas que era de madeira que divide embaixo e em cima. Estava a partezinha de cima aberta, o sol queimando. Eu disse, o que é que o senhor está vendo? Ele disse, meu filho, eu não estou vendo nada. A fala dele foi, tudo é escuridão, eu não estou vendo nada. Eu disse, seu Raimundo, nós vamos orar pelo senhor agora. Ele disse, amém. Eu disse, mas se o senhor for curado, o senhor vira crente mesmo? Ele disse, vou para a igreja dos crentes. Eu digo, não, o senhor vira crente mesmo? Ele disse, viro. Vou para a lei dos crentes. Eu digo, agora se o senhor for curado e não virar crente, Deus lhe cega de novo. Aí ele disse, tá bom. Colocamos as mãos sobre os olhos dele e eu me lembrei da oração da irmã Elza. Eu disse, Senhor, o Senhor não vai ser envergonhado por causa de uma cegueira. Vai não. O Senhor não vai ser envergonhado por uma perna que não consegue levantar. Que história é essa, Senhor? Glorifica teu nome nesta tarde. Cura teu filho, foi o Senhor que me disse que queria fazer isso. Então, Pai, cure ele agora em nome de Jesus. Seu Raimundo abre os olhos. Ele disse, meu filho, eu sou cego. Eu disse, o Senhor era cego. Abra seus olhos. Seu Raimundo abre os olhos. E as lágrimas começam a descer. Eu viro a cabeça dele para o quintal. Seu Raimundo, o que é que o senhor está vendo? E em lágrimas, ele diz, meu filho, eu estou vendo o quintal da minha casa. Eu disse, se coloque de pé, porque o senhor vai ver a porta da sua casa. Seu Raimundo se levanta com muita dificuldade da cama. E ele vai a passos curtos para a porta. Quando ele chega na porta de casa, ele começa a chorar. Ele levanta as mãos para o céu e diz, eu estou vendo o céu. Eu estou vendo a calçada da minha casa. Eu estou vendo a cor. Ele começa a palpar a parede assim, ó. Eu estou vendo a cor da parede da minha casa. Aí os vizinhos saem na rua e dizem, o que é que está acontecendo? Eu disse, o Jesus dos crentes curou o macumbeiro. O poder não é do pregador. O poder não emana da sua oração, é Deus. O poder é da palavra. O poder é do Deus que ama missões. Era meio-dia. Eu disse, seu Raimundo, se você quiser confirmar a história, pode ir. Congregação do Mutirão, Campo de Russas. Seu Raimundo, agora ele deve ter os 78 anos de idade. Disse, seu Raimundo, é meio-dia. Ele disse sim. Eu disse, tá tendo oração de meio-dia lá na igreja. Bora virar crente agora. Ele disse, bora. Foi todo mundo na rua, cantando, pulando,
dançando, a poeira subia, os alunos falando em língua estranha, todo mundo saindo para ver com os próprios olhos que o seu Raimundo tinha deixado de ser cego e aleijado, porque a primeira coisa que Deus faz, sabe qual é a primeira coisa que Deus faz? Haja luz, porque Deus não trabalha no escuro, Deus não trabalha no escondido. A primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida, sabe qual é a palavra de ordem do céu? Haja luz, porque quando acontecer o milagre, quando acontecer a história, quando acontecer a intervenção do céu, todo mundo tem que ver e testemunhar que Deus é por você. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Ele é Deus. Nós estamos a caminho da congregação e o telefone toca. Pastor Danilo, dirigente da congregação. O que é que está acontecendo? Eu digo nada. Ele disse, acabei de ficar sabendo que um senhor que era cego está enxergando. Eu disse, foi sim senhor. Aí ele disse, não, é porque a prima desse senhor me ligou. Aí eu disse sim, ela disse, o nome dela é Dona Maria. Ela sofreu um AVC faz 6 meses, está na cama sem movimentar nada. E ela disse que vocês curaram seu Raimundo que era cego, o AVC era brincadeira para vocês, era para vocês ir orar por ela, lá na casa dela. Eu disse, nós vamos, sim senhor. Ora, a mão estava queimando. Eu digo, o que tiver de enfermo, meu irmão, pode vir para cá que nós vamos expulsar demônio, vamos fazer aqui, é tudo. Eu entendi o mistério. Eu entendi o milagre. Quando os discípulos chegaram para Jesus, depois do primeiro envio missionário, 70 missionários, a primeira comitiva missionária, Deus enviou 35 duplas. Aí Jesus disse assim, olha, a autoridade que está sobre mim, agora eu libero sobre vocês. Vocês vão ter poder para expulsar demônios. Vocês vão ter poder para expulsar enfermidades. No meu nome, vocês vão fazer cegos voltarem a enxergar. Demônios vão ser libertos. Pessoas vão ser libertas. Leprosos vão ser limpos. Aí eles vão, empalcados com o poder de Deus. Aí eles fazem, evangelizam, alcançam. E eles voltam eufóricos. Aí eles chegam para Jesus. Aí Jesus diz, e aí? Aí eles dizem, Jesus, o senhor não sabe o que aconteceu. Jesus, que não corta o barato de ninguém, diz o que foi que aconteceu. Jesus, quando a gente falava no teu nome, os cegos enxergavam. Falava no teu nome, os endemoniados eram libertos. Falava no teu nome, os leprosos eram limpos. Falávamos no teu nome, os coxos voltavam a andar. Eu imagino Jesus olhando para eles e sorrindo. Vocês estão felizes por causa disso? Por causa dos sinais, das maravilhas? Aí, os discípulos, e não é não? Aí Jesus libera a revelação do grande milagre. Ele diz, não se alegrem porque os sinais estão com vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aí ele diz, os sinais, os milagres, isso é fichinha. Ele vos acompanharão. Se vocês crerem, esses mesmos sinais vos acompanharão. Vai acompanhar na sua casa, vai acompanhar no seu trabalho, vai acompanhar na sua família, vai acompanhar na sua igreja. Os sinais vos acompanharão. O maior milagre já foi realizado, é a salvação. Os milagres é fichinha. Você crê? Você crê? Levante sua mão. Se você crê, o céu libera autoridade sobre a sua vida. Se você crê, os milagres te acompanharão. Você vai sair aqui de dentro diferente. Você vai sair mudado. Você não vai sair mais com pensamento atrofiado de que tem que esperar. Não, o milagre da salvação já foi dado a você. Existe autoridade, existe autoridade, existe autoridade. O céu está dizendo, esse poder está disponível. Você crê? Se você crê, receba essa autoridade do céu na sua vida.
Por favor, fique de pé, eu já vou encerrar. Não vou passar do tempo. Aí, quando nós estamos chegando na casa de Dona Maria está deitada, sem se mover. Aí eu digo: Dona Maria, nós vamos orar para a senhora ser curada agora. Estou sintetizando a história é longa. Dona Maria, nós vamos orar para a senhora ser curada agora. Ela diz amém. Colocamos a mão na cabeça de Dona Maria, no corpo de Dona Maria, e começamos a repreender o AVC. Aí Dona Maria, no meio da oração, começa a gritar e chorar. Ai, 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 para. Eu paro. O que foi, Dona Maria? Ela disse: meu filho, eu estou fazendo uma coisa errada. Disse: qual é? Não é porque eu estou querendo ser curada para depois virar crente. Mas eu estou fazendo uma troca, eu estou fazendo barganha, não estou? Eu disse: tá. Ela disse: pois eu quero virar crente antes de ser curada. Eu quero que você ore por mim para eu virar crente antes. Eu digo: e se Jesus não lhe curar? Ela disse: meu filho, eu estou vendo Raimundo andando e enxergando, isso já é milagre o suficiente para saber que eu tenho que fazer isso. Nós oramos, Dona Raimunda aceitou Jesus. Fizemos outra oração, terminamos a oração. E a oração vocês conhecem? Vocês conhecem a oração? Senhor, o nome do Senhor não vai ser envergonhado por causa de um AVC. Vai não. Cura a Dona Maria agora. Coloque ela de pé agora, Senhor. Em nome de Jesus. Quando nós dissemos amém, Dona Maria joga uma perna para fora da cama, joga a outra perna para fora da cama, se levanta, fica de pé, chorando. Nas paredes do quarto dela tinha uns quadros. Se é que vocês me entendem. Aí Dona Maria vai revoltada para as paredes da casa, budejando: vocês não fizeram nada por mim, eu pedi para vocês passaram o tempo todo me vendo aleijada. Foi preciso. Aí a última frase dela: foi preciso os crentes vir na minha casa. Eu digo: os crentes vieram mesmo, mas antes de nós chegar, Jesus tinha chegado, Dona Maria. Ele chegou antes de nós. Ela tirou os quadros de todo mundo. E a gente chega na oração do meio-dia, um macumbeiro e uma religiosa de joelho, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Irmão, por que o Senhor está contando essas histórias todas? É porque às vezes nós pensamos que os dons cessaram. Nós nunca mais vimos um aleijado jogar uma cadeira de roda para cima. Nós nunca mais vimos um cego voltar a enxergar. Mas a culpa não é de Deus que parou de fazer milagre. A culpa é nossa que deixamos de sair. A culpa é nossa que estamos esperando os enfermos virem para a igreja. Estamos esperando o milagre vir para dentro, sendo que o milagre já está aqui, ele tem que ir para fora. Ai, Deus, eu quero ver milagre. Vai para a rua. Deus vai com você. Seja enviado. Vá para um curso de missões. Sirva. O Filho do Homem disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. E você, com cara fechada, porque o irmão esqueceu do seu nome na festa, porque o irmão não lhe deu a oportunidade para cantar. Tem tanto púlpito na esquina e você querendo pregar aqui dentro. Tem tanto púlpito na porta de bar e você querendo ouvir retorno na igreja. Hipócrita. Temos tantos púlpitos, tantas igrejas no meio da rua e estamos brigando para ser líder de jovem na igreja. Estamos brigando para saber quem canta mais.
para saber quem faz a firula mais bonita, para saber que quem prega mais e o... eu preguei, 10 foram batizados do Espírito Santo. Hipócrita. A nossa igreja é lá fora. Aqui dentro é para ser cheio e lá fora é para transbordar, meu irmão. E se você está com essa intenção, Deus tem esse desejo também. Deus quer lhe encher. Deus quer lhe dar autoridade. Deus quer lhe dar ousadia. Deus quer encher você de poder. Para quando você estender as suas mãos, Satanás saber que não tem lugar. Para quando você estender a sua mão, a enfermidade sair correndo. O inferno precisa conhecer você. Não como um possível da vaga, mas como alguém que saqueia o inferno. Aleluia. Dó maior, por favor, eu peço que a banda nos ajude aí. Vamos louvar a Deus. O Ministério do Louvor já está aí. Mas se vocês prepararam alguma coisa, pode cantar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. O céu quer falar com você. Deixe que o sobrenatural de Deus alcance você nesta noite. O céu tem uma palavra para você. Mantenha seus olhos fechados. Espírito Santo, nesta noite, aleluia. Quem fica com água no tornozelo só faz lama. Você já foi no rio? Já foi no açude? Água no tornozelo só faz lama. Só quem tem água limpa é quem mergulha. Água no tornozelo você anda e a lama vai subindo. Conforme você vai aprofundando, a água vai ficando mais limpa, vai ficando mais clara. O profeta, ele vai dizer, me fez andar. E ele vai caminhando e ele vai percebendo que vai ficando mais difícil a caminhada dele. Mas ele percebe que se ele mergulhar, fica bem facinho de se movimentar na água. O céu está dizendo nesta noite, não se conforme com água no tornozelo, você só está fazendo lama. O céu está convidando você para mergulhar em águas mais profundas. Não se contente mais em vir para o culto à noite e sentir o poder de Deus, mas voltar para casa vazio. Não se contente mais em somente sentir um arrepio do culto e ficar satisfeito com isso. O céu tem mais. O céu tem mais para você. O céu tem mais para o seu ministério. O céu tem mais para a sua casa. O céu tem mais para a sua família. Feche seus olhos. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga, oh, Ele me amou. Chega e dizer, me ama. Ele me ama. Ele me ama.
sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Cante, o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu quero orar pelos enfermos nesta noite. Você que tem alguma enfermidade, por favor, saia do seu lugar, deixe eu orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. O Deus que ama missões está aqui. O Deus que ama missões está aqui. O Deus que ama missões está aqui. Aleluia. Adarabandori bicarasai. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu tenho agora uma segunda pergunta e um segundo convite. Existe alguém que está afastado aqui dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar para casa? Levante sua mão para que eu possa orar por você, por favor. Vou colocar até o óculos. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão para eu orar por você, por favor. Não deixe essa oportunidade passar. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Levante sua mão. Tem uma pessoa lá atrás. Alguém acompanha aquela jovem, por favor, em nome de Jesus. Traga ela para cá, eu quero orar por ela. Aleluia. É noite de salvação, é noite de cura, é noite de libertação. O céu vai quebrar cadeia aqui hoje. Cadê ela? Vamos orar por ela. Amém. Amém. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus que está aqui? Levante sua mão, eu quero orar por você. Se você conhece alguém, vai lá, intercede, chama. Alguém que está afastado, alguém que quer aceitar a Jesus, levante suas mãos. Eu vou orar por você, eu não vou desistir. Não desista, não desista. Chame alguém, convide esta pessoa. Abandore bicandarahaya sai. É noite de libertação. Aleluia. Aleluia. O céu está aqui. Deus está no seu arraial. Abandone minhas coricandarabaias. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, Deus. Pai, em nome de Jesus. Aqui está teu povo. Aqui está no teu arraial, Senhor. E nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus, como igreja do Senhor, João, enquanto orava em Apocalipse, ele viu as respostas de oração dos santos descendo como flechas de fogo sobre a terra. E nós cremos que hoje não vai ser diferente. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite seja repreendido toda enfermidade alojada no corpo dos teus filhos. Toda enfermidade da alma, no corpo, na mente, em nome de Jesus, que seja repreendido agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Toda enfermidade nos ossos, toda enfermidade nas articulações, toda enfermidade nas veias, nas artérias, toda enfermidade no pulmão, toda infecção, todo nódulo,
todo coágulo, ouça a minha voz, seja repreendido agora, seja desfeito agora todo coágulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença no pulmão, no fígado, todo coração crescido, volte agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Toda cegueira, seja repreendida agora, volte a enxergar agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Seja repreendida agora toda enfermidade na alma, toda depressão, toda tristeza, toda angústia. Pessoas que estão tomando remédio para dormir, receba a paz de Deus agora. Está sendo quebrada agora toda maldição, toda palavra de maldição está caindo por terra agora. Toda cadeia seja quebrada agora pela autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. O céu está liberando uma nova unção, uma nova graça, um novo momento. Seja cheio em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pensa, você de óculos, que está olhando para mim de camisa listrada, que os projetos foram cancelados? Abandoribiaçai. Você pensa que a promessa foi lançada fora? Debicandoriaço. Eu sou Deus que visito a tua alma. Eu sou Deus que me manifesto no meio do meu povo para dizer que falo contigo. Não foi tu que pediu que eu falasse contigo, Darabaço? Pois eu sou Deus que me manifesto e provo que eu sou teu Pai. Eu conheço a tua alma e o profundo do teu coração. Eu sei quando você sorri, mas a tua alma está angustiada. Sou eu Deus que te abraço agora. Receba acalento na tua alma, porque eu sou Deus que visita a tua casa. Eu conheço a tua família. Eu sou Deus que coloco firmeza nos teus pés. Você não vai parar, não vai não, porque o projeto que eu tenho na tua vida, ela não foi lançada fora. Venha para cá, por favor, eu quero orar por você. Aleluia. Eu disse que hoje Deus vai quebrar cadeia. Ele já está quebrando cadeia e corrente aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Toda cova está sendo fechada agora. O céu está bradando vida, 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 vida. A cova é fechada. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu estou doido para terminar. Aleluia. Seja cheio onde você estiver agora. Seja cheia onde você estiver agora. Hoje é noite que Deus vai encher a sua igreja. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito. O céu está liberando graça, graça,
graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça. Adadabadovia da cadara e a sé. Jovem que está aceitando a Jesus, o céu te encontrou, minha filha. Deus deixa a gente caminhar até um certo momento, mas tem uma hora que Ele puxa, porque Ele tem projeto, e quando Ele tem projeto, quando o céu tem projeto, o nome pode estar na boca do sapo, a macumbaria pode ter sido lançada, mas palavra de maldição não para em quem tem promessa. Qual é o seu nome? Naíla? Naíla. Pai, em nome de Jesus, aqui está Naíla. E nesta noite ela está entregando os seus caminhos, os seus projetos, a sua vida ao Senhor. Deus, firme seus pés na rocha que é Cristo. Dê firmeza, convicção, certeza do seu chamado. Pai, repreenda toda palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida, que seja quebrada nesta noite. Toda maldição que existe sobre a vida dela, que seja quebrada nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. Que caia por terra toda cadeia que aprisiona, toda prisão que Satanás liberou palavra dizendo não vai longe, mas o céu está dizendo vai longe sim. Em nome de Jesus, Senhor, da graça, unção, ousadia, autoridade, poder que há do céu, derrame sobre a vida da Naíla. Use ela como flecha na aljava do Senhor. Que ela seja usada com autoridade, com ousadia, com unção e com graça, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Erga suas mãos e cante. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dar só alguns avisos rapidinho. É festa, os irmãos entendem, né? E nós vamos concluir cantando o hino oficial, tá certo? O grupo de louvor já está aqui, apostos. Mas só lembrar os irmãos a agenda da semana, bem rapidinho. Amanhã, escola bíblica. Quinta-feira, o culto de instrução, culto de doutrina. E sábado, nós temos o jantar com um leilão aqui, irmão. Se você ainda não participou, a gente faz uma vez por ano. É uma bênção, é um momento de lazer e de adoração a Deus. Então, se você quer participar, nós só podemos comportar aqui 100 pessoas, certo? Já temos aí um bom número. Procure a Andréa, me procure e dê seu nome, tá certo? Custa só R$30 o jantar. Você vai participar e vai ser uma bênção, você não vai se arrepender, tá certo? E agora, na hora da saída, vai ter uma feirinha lá fora de comida. Você já alimentou o espírito, a alma, você passa ali, ajuda o departamento de missão, compra um pratinho e vai cantando e mastigando para casa. Glória a Deus, está tudo entendido? Vamos cantar o hino oficial e depois nós vamos só impetrar a bênção apostólica.
Deus abençoe a cada um dos visitantes, o cantor, o pastor que ministrou, que a bênção do Senhor os recompense de forma maravilhosa. Se o inferno pensou que ia parar a igreja, é agora que a igreja vem pregando mais, agora que a igreja vem marchando mais, agora que a igreja vem abalando o inferno, resgatando as almas das garras de Satanás. Se proibirem de pregar nos templos, vamos pras ruas. E se bloquearem ruas, Vamos pras praças. se obrigar a ficar em casa, o que faremos? Vamos na internet, pregamos a palavra. Mas a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para. Não, a igreja não é daqui, estamos de passagem aqui, mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo antes de subir. Não, a igreja não é daqui, estamos de passagem aqui, mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo antes de subir. Já estão de pé. Pastores de pé, obreiros de pé, Juventude de pé, crianças de pé, senhoras de pé, ministérios de pé. o inferno se enganou porque a igreja está de pé. Se proibirem de pregar nos templos, Vamos pras ruas. e se bloquearem ruas, Vamos pras praças. se obrigar a ficar em casa, o que faremos? Vamos pra internet e pregamos a palavra. Mas a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para, Não para. não, a igreja não é daqui, estamos de passagem aqui, mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo antes de subir. Não, a igreja não é daqui, estamos de passagem aqui, mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo antes de subir. Não há inferno que possa parar a marcha desse ministério, seja nas ruas, nas praças, na internet, vão ter que nos ouvir falando sobre o céu, porque esse é o alvo da igreja. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Antes de sair, você pode fazer a foto ali naquele mural, ó. Você também estará fazendo missão, posta na rede social, seus amigos vão ver e perguntar o que é esse negócio de missão. Aí você diz o que é, tá certo? É a missão da igreja, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa hoje e para sempre. Os que creem dizem amém. Deus abençoe. Domingo já é a ceia do Senhor. Domingo, Santa Ceia, às 18 horas.
fui, sofri nas mãos de Faraó. Vem, Mas cantor! eu não volto Vem, pra cantor! lá. Vamos! Eu não volto pra lá. Chama aí! No Babilônia escravo fui. Nos dá honra. Sofri em cova de leões. Mas eu não volto pra lá. Eu não volto pra lá. No pecado escravo fui. Sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor